quando foi que os dízimos começaram a ser cobrados na igreja cristã? Antes de responder isso, deixa eu te fazer algumas perguntas para que você possa refletir. Quem era responsável para receber o dízimo em Israel? Não eram os levitas? E somente os levitas? Algum dos apóstolos de Cristo era levita, era da tribo de Levi? E eles, como eram de Israel, e décadas depois Paulo estava brigando com eles para eles largarem os costumes judaicos, os costumes da lei de Moisés. Você acha que algum apóstolo assumiria o papel de levita e cobraria dízimo? Você já viu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, que as pessoas vendiam propriedades e bens e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos? Se eles não eram levitas, você acha que eles cobrariam impostos? Ainda Atos 2 e Atos 4 diz que eles estavam todos os dias no templo. Quando a notícia se espalhasse que tinha gente que não era da tribo de Levi, que estava cobrando dízimo, o que você acha que iria acontecer com eles? Só estou te dando uma prova que a igreja não cobrava dízimo. Não se recebia dízimo na igreja. Mas vamos um pouco da história. Quando foi que isso começou? Então, no final do século VI, entre o ano 573 e 588, o rei da Borgonha, no concílio de Macon, alguns vão dizer concílio de Macon, outros concílios de Maicon. Entra no YouTube, no Google, né, e procura concílio de Maicon ou concílio de Macon. Quais foram as decisões? Então, este rei da Borgonha começou, então ele se juntou com os bispos da Igreja Católica e começou a falar. A gente vê muita gente não sendo abençoada. Para eles serem abençoados, tem que fazer como Abraão fez, tem que devolver o dízimo. E começou, junto com os bispos da igreja, a união entre o rei da Borgonha e a igreja cristã, que era a igreja católica. Começaram a pedir o dízimo a fim de que as pessoas fossem abençoadas. E ensinaram então o que aconteceu com Abraão. E isso foi até o final do século VIII, o final do ano 700 e alguma coisa aí, ok? Então Carlos Magno, o Império Romano que havia sido dividido em duas partes, né? O Império Romano e o Império Germânico. Carlos Magno, responsável pelo Império Germânico, agora isso que tinha sido ensinado no concílio de Macon pelo rei da Borgonha, agora ele decreta que seria obrigatório. Devolver dízimo agora é obrigatório. Era só ensinado. Final do século VI, durante 2 séculos. Ok? Se você quer ser abençoado, você tem como Abraão ser dizimista. Agora, no ano 790 alguma coisa, finalzinho do século VIII, ele falou que é obrigado. E que quem não devolvesse o dízimo seria excomungado pela igreja. E quando a pessoa era excomungada, ela ficava isolada, ninguém podia nem conversar com essa pessoa para não ser amaldiçoada. E que se não devolvesse o dízimo, o cristão iria para o inferno. O que eu estou querendo te dizer, desde o dia de Pentecostes até o final do século VI, nunca foi ensinado o dízimo na igreja. Depois que passou a ser obrigatório, final do século VIII, não era obrigatório o dízimo. Aí o Carlos Magno começa a ensinar Abraão e começa a ensinar o livro de Malaquias, 8 séculos depois da fundação da igreja. Entendeu? Ah, mas o dízimo veio antes da lei. Sim, como o sábado também veio antes da lei. Se você guarda o dízimo antes da lei, você tem que guardar o sábado também. Ué, não veio antes da lei, por isso que você faz? Se não é da lei, a lei foi abolida, por isso que você faz? Entendeu, querido? Nunca foi. Detalhezinho. Tem alguma coisa errada pedir dízimo, pedir oferta? Não tem não. Mais uma vez eu vou explicar. O meu problema é quando dizem para você que você é obrigado. Que se você não trouxer, você está debaixo de maldição e está roubando do Senhor. E não está. 8 séculos a igreja viveu sem devolver dízimo. Na verdade, as pessoas vendiam propriedades e bens e levavam 50% do valor e depositavam aos pés dos apóstolos. Lembra porque Ananias e Safira morreram? Foi por causa de dízimo.
ok? Então era isso que acontecia. E outra coisa, eles recebiam as ofertas para suprir as necessidades de todos os necessitados da comunidade. O que nós vemos hoje? Os pastores vivendo muito bem, alguns se enriquecendo largamente e pessoas passando necessidade dentro das suas igrejas. Às vezes sem ter o que comer, sem o dinheiro para o remédio, um dinheiro para o lazer. Não era isso, era para viver em comum. Ninguém tem necessidade nenhuma, entendeu? Você pode pedir o dízimo na igreja? Pode, desde que você fala que não é obrigado, desde que você não fala que está roubando do Senhor, desde que você não fala que está debaixo de maldição, desde que você não fale que vai repreender gafanhoto, derramar bênçãos sem medida e poder fazer prova com Deus. Isso nunca foi prática da igreja cristã. Mais uma vez eu sugiro, dá uma olhada no concílio de Macon, e no final do século VI, e dos feitos de Carlos Magno no final do século VIII. E você vai ver que até aí, dízimo nunca foi prática da igreja. Até quando você vai continuar fingindo que não está entendendo? Siga, curta e compartilhe para mais esclarecimentos como esse. Fique com Deus.